A palavra agora está com o nosso irmão Osmar de Carvalho, reverendíssimo, que proferirá então a palestra dessa noite. Muito obrigado, irmã Cida, e muito obrigado, irmão Jorge, irmã Samira, que encomendaram mais uma palestra nossa, e não sei como é que eles não se cansam de tanto ouvir a gente aqui, mas é sempre uma satisfação nós estarmos com vocês, e hoje trazendo aí um trabalho muito interessante, um trabalho que hoje está presente aqui na sala o irmão Carlos Conte, né? Ele me convidou para dar uma palestra lá na maçonaria do Grande Oriente, lá na famosa Rua São Joaquim, no dia 7/7/2007. Logo ele que gosta tanto de dar palestra sobre o simbolismo do número 7, deu a data do 7/7/2007 para mim fazer a palestra, e eu estou aqui com o PowerPoint exatamente daquele dia que nós ficamos lá umas 3 horas lá nas dependências lá do Grande Oriente. Foi uma ocasião muito feliz, realmente muito interessante, né? Acho que tinham bem umas 200 pessoas lá assistindo aquela palestra. E eu vou trazer exatamente alguma coisa daquela palestra, né, falando sobre o simbolismo alquímico, né, e o autoconhecimento. Eu vou fazer aqui compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí simbolismo alquímico? Sim. Ah, tá. Então, meus irmãos, essa temática realmente visa trazer um início de um conhecimento sobre o que é alquimia e levar isso para o nosso autoconhecimento, ou seja, como é que nós podemos usar essa ciência oculta tão falada, mas pouco conhecida, que é a alquimia. O próprio nome, né, alquimia, a raiz filológica dela, né? A tela mudou para vocês aí? Sim. Para alquimia, origem filológica? Mudou. Tá ótimo, então, só para saber se está ok aí o compartilhamento. Então, alquimia, meus irmãos, ele vem esse AL de alquimia, o al, do árabe, é um prefixo que é simplesmente um artigo, né, masculino ou feminino, e o importante da palavra alquimia é o químia, né, que é uma arte que provém, ou que se diz que provém de um alquimista egípcio chamado Quemes, né? Na verdade, o termo tem relação com a palavra Quem, né, que significa a terra negra do Egito. Em algum ponto lá da doutrina secreta de Madame Blavatsky, que ela justamente confirma isso, e inclusive para os antigos, ao próprio Egito, obviamente que não era chamado de Egito, mas sim de Kem, essa terra negra, uma terra fértil com as inundações do rio Nilo, e então muitas linguagens adaptaram esse termo Kem, né, do Egito, como, por exemplo, a quima do grego, que significa aquilo que é despejado ou moldado, né? Então, aí, meus irmãos, já é o começo desse nosso conhecimento, né, do que viria a ser realmente a alquimia. Porque, meus irmãos, existe
uma frase, um provérbio, né? Muito famoso, né? Que existe na alquimia, que é o solve et coagula, né? Ou seja, solver, né? E depois reconstituir, coagular novamente. Mas isso está, obviamente, no nosso vocabulário de uma maneira insuspeita, né? A nossa língua portuguesa, que nada mais é do que uma maneira de falar o latim, há uma série de termos que vêm exatamente dessa ideia de solver, né? Dissolver, e aí na nossa vida a gente usa muito resolver ou resolver, dar solução, né? Solucionar, né? Então, da onde que vem, meus irmãos, essas ideias, né? Vem exatamente de um grande princípio da alquimia, de que existe, por assim dizer, um oceano de... Tem alguém com o áudio aberto aí, por favor, fechar. Existe um oceano de energias, né, onde nós estamos mergulhados, e quando as coisas ficam sólidas, quando elas param de fluir, nós temos geralmente um problema. Então, quando a gente está com um problema na nossa vida, quando a gente, às vezes pode ser até uma coisa material, né, nós usamos esses termos que são praticamente, meus irmãos, uma aplicação da alquimia, porque solver, resolver, dissolver, solucionar, né? Ou há um termo aqui que eu deixei por último, que é mais complicado, vitriolizar, né? Que é decompor por ácido. Esse é um termo que, se der tempo, a gente vai chegar lá na frente no princípio do vitriol, como ele era usado pelos alquimistas, pelos Rosacruzes medievais. Mas, no final das contas, meus irmãos, nós podemos ver que há, na verdade, nessa ciência, pelo menos como ela está constituída nos dias modernos, há duas linhas, né, muito claras na alquimia, né? Apesar de no passado isso não ser assim, mas hoje há realmente uma percepção muito clara que há duas grandes linhas na alquimia, porque sempre quando se fala de alquimista, a gente cai naquela coisa, né, simplória, de que alquimista é uma pessoa que está ali tentando, né, transformar chumbo, transformar alguma matéria sem valor no ouro, né? Então, quando se fala alquimia, geralmente se percebe isso, e isso é exatamente a linha da alquimia laboratorial, né, que trabalha as modificações, né, da substância, da matéria, seus elementos químicos, para obter a sua evolução ou sublimação, né? E não necessariamente transformar qualquer substância em ouro, ou para obter lucro com isso, né? Mas, modernamente, meus irmãos, houve realmente a percepção que todo aquele trabalho laboratorial, né, o alquimista ali dentro, mexendo com as suas substâncias, com o seu atanor ali, fazendo as suas poções, fazendo as suas soluções, na verdade ele estava fazendo um trabalho espiritual. Então, além de querer, né, como muitos chegaram a dizer, almejar converter o metal vil em prata e ouro, sempre houve, e agora está muito claramente estabelecido, uma alquimia filosófica, né? Uma alquimia que vai falar de espiritualidade, vai falar de transformação, como a transformação dos conteúdos
interiores do ser humano, o que, na verdade, hoje seria praticamente o domínio da psicologia e tudo mais, né? Então, essa alquimia filosófica, ela tem como palco o corpo e a consciência do alquimista, que se identifica com a matéria e busca se autotransformar de forma análoga à transformação dos elementos materiais rumo à espiritualidade. Então, tudo aquilo, meus irmãos, que aqueles alquimistas medievais, alquimistas muito antigos, de culturas até desaparecidas, faziam na substância química, né? Na verdade, ela também revelava um progresso espiritual. Então, provavelmente pelo tempo que os indivíduos ficavam trabalhando em solidão, na verdade, se concentrando, meditando naquelas transformações, eles percebiam uma modificação interior, né, neles mesmos. Então, sempre houve esse lado espiritual e, obviamente, que sendo uma ciência que foi herdada, né, de culturas antigas, né, herdada de uma maneira muito imperfeita, mas, ao mesmo tempo, com muitos escaninhos, muitas coisas ali esotéricas, né? Isso sempre foi muito perseguido, né? E quando a gente fala de perseguição, a gente, obviamente, está falando basicamente aqui do que aconteceu na era escura, na era negra do Ocidente, na Idade Média, onde, infelizmente, a igreja cristã, praticamente, né, isso sem falar em outras correntes cristãs, basicamente perseguiam os alquimistas. Então, esse trabalho sempre foi muito oculto, um trabalho muito reservado. Daí, então, que os alquimistas passaram a usar uma linguagem extremamente cifrada, uma linguagem e um simbolismo que só é alcançado realmente por aquele que é iniciado na alquimia ou que já fez algum trabalho alquímico, que além de conhecimento das propriedades químicas, né, físicas, também necessitava o conhecimento do simbolismo da transformação interna. E isso foi muito bem percebido, né, por todos. Então, o que nós podemos dizer que a alquimia é a grande ciência da transformação, né? E aí o solvet coagula vem uma vez mais, porque transformação, né, formar, né, de uma maneira superior, formar de uma maneira diferente, mais elevada, né? Então, a gente tem que lembrar sempre do grande Lavoisier, que com a sua frase, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, basicamente isso é um resumo do que é a alquimia. E nós, seres humanos, obviamente que somos seres não só físicos, né, mas somos seres realmente em evolução, somos seres materiais, espirituais. Mas aí vocês podem estar imaginando, poxa, mas esse assunto está totalmente desconectado da realidade, né? A pessoa fala, poxa, não só eu não vou conseguir transformar nada aqui na minha casa, né, em ouro, como muito menos vou conseguir fazer uma operação química dentro de nós. Mas o fato, meus irmãos, é que a alquimia chegou num nível tão grande de realização que a gente mal compreende que praticamente grande parte daquilo que nós chamamos ciência, né, os altos desenvolvimentos científicos,
na verdade, eles estão buscando a aplicação das propriedades que os alquimistas e mais modernamente os químicos, os físicos, os astrofísicos estão realizando. E, infelizmente, não só para o bem, meus irmãos, porque, vejam bem aí, lamentavelmente, e ainda mais nesse período que nós estamos tendo, um período de guerra, o mundo está presenciando uma guerra, mas esse artefato, meus irmãos, que né, os Estados Unidos lançou sobre o Japão, né, e provocou essa imagem que foi eleita a imagem do século XX, a explosão atômica, o cogumelo atômico, meus irmãos, e obviamente que não foram só as bombas que explodiram em Hiroshima e em Nagasaki, mas essas explosões, meus irmãos, são a prova de que aquilo que os alquimistas disseram, né, de que uma coisa vil, né, no caso aí, os elementos químicos radioativos, eles podem ser transformados, né, em algo diferente e teoricamente superior, mas o fato é que dentro do átomo, dos átomos, meus irmãos, e aí no caso dos isótopos radioativos, né, do urânio, do plutônio e de outros, quando eles são trabalhados, eles explodem, né, e liberam um poder realmente destruidor, como a bomba de hidrogênio que alguns países experimentaram, que demonstra, meus irmãos, que aquilo que nós chamamos de matéria, na verdade, é uma grande condensação de energia, e quando essa energia é liberada de uma maneira descontrolada como essa, nós temos um poder de destruição realmente quase que infinito. E lamento profundamente que governantes de determinados países, né, como a Rússia tem feito nas últimas declarações, inclusive dessa semana, ameaçando a utilização desses artefatos nucleares tão nefastos, e realmente só temos a parabenizar os nossos dirigentes, porque o Brasil é signatário de um tratado que nunca irá desenvolver esses artefatos. Então, saindo dessa página triste, meus irmãos, nós vemos aí uma coisa que todo mundo na escola tem que estudar isso, né? Que é a tabela periódica dos elementos, que, aliás, não para de crescer, né? Na verdade, hoje em dia nós temos 118 elementos químicos, né? Os mais recentes foram descobertos agora no ano de 2012, né? Todos esses elementos químicos, meus irmãos, eles são, segundo a ciência oculta, eles são compostos da mesma substância primordial, aquilo que Blavatsky, que Leadbeater chamaram de koilon, né? Ou a substância, o éter, né? Fundamental, aquilo que a ciência hoje em dia está chamando de matéria escura, de energia escura. Tudo isso vem trazer a formação dos elementos químicos. Então, é muito simplório, né? Se falar que os alquimistas queriam aqui transformar, né, o chumbo, né, em ouro, né, o elemento aqui de número atômico 79, né,
quando, na verdade, existem elementos mais pesados, elementos, né, que são, obviamente, mais valiosos, né, até, né, e mais raros, né? Os elementos recém-descobertos, que têm nomes, né, bastante estranhos, né? Obviamente que era muito conhecido os elementos radioativos como o urânio, depois surge o netúnio, o plutônio, né, em homenagem aos planetas, né? E hoje em dia a gente tem aí elementos químicos aí raríssimos como o einstênio, o férmio, né? E o mendelévio, o nobélio, né? E o laurêncio, todos eles elementos químicos que foram, cujos nomes foram dados em homenagens a grandes cientistas, grandes pesquisadores. Então, por essas explosões, meus irmãos, atômicas que nós acabamos de mostrar, já está, obviamente, muito claro, pelo lado da química, né, que tudo pode ser transformado em qualquer outra coisa, porque há realmente uma energia primordial dentro da matéria, né? E daqui a pouco nós estaremos falando de coisas mais psicológicas, mas nós temos que prestar atenção que, se nós formos estudar realmente a teosofia, nós vamos ver que tudo que nós chamamos de puramente espiritual, na verdade, tem o seu lado também, meus irmãos, o lado de matéria, né? Então, a grande dicotomia matéria-espírito, espírito-matéria, Purusha e Prakriti, né? Se nós formos usar os termos da doutrina secreta, né? Isso aqui é uma maneira de mostrar visualmente os elementos químicos, né? Que eu, obviamente, não vou me estender aqui sobre isso, mas que cada elemento químico, obviamente, demonstra uma realidade, meus irmãos. E, então, mesmo aqueles elementos que nós achamos que são extremamente valiosos, como o ouro, como o diamante, hoje em dia eles são obtidos, né, dentro dos aceleradores, né, de partículas, como nesse acelerador de íons aqui, da Dinamarca. Você obtém o ouro, você obtém o diamante e outras substâncias químicas através do bombardeamento. Ou seja, aquele laboratório do alquimista, hoje ele é uma coisa muito prática, né? E esse nosso, essa substância, né, que os antigos fizeram aí, máscaras como essa, ou como joias, como artefatos de uso diário, né, que é o ouro, meus irmãos. O ouro nada mais é do que uma dos elementos mais raros desse planeta, só existe algumas centenas de toneladas de ouro no mundo todo, e o valor que as culturas deram a ele, né, e que muitos podem julgar que o grande objetivo da alquimia era obter o ouro, fazendo a transformação do chumbo, fazendo a transformação de outros metais em ouro. Na verdade, houve culturas como aqui nas Américas que desprezavam o ouro como valor de troca, né? Só os europeus que chegaram aqui ficaram interessadíssimos na prata, no ouro que havia disponível aqui, porque os povos aqui, os maias, incas e outros, achavam as conchinhas do mar mais interessantes para dar valor monetário para elas. Enquanto que o ouro, né, os egípcios, né,
valorizavam também de uma outra forma, porque eles sabiam que por trás de todo elemento químico há, obviamente, um lado espiritual. Assim como o ser humano é composto de espírito, alma e o seu corpo, também os elementos químicos, meus irmãos, têm esse lado. E os elementos químicos também têm inteligência, né? Porque nós vemos que há certos elementos que se misturam, que se compõem com os outros, e não há realmente explicação. A ciência registra, né, que a água não se mistura com o óleo, mas ela não sabe dizer por que isso. Porque os átomos, obviamente, têm uma delimitação inteligente que está neles, que a gente pode achar que não é consciente, mas que no final das contas é. Então, os egípcios, né, naquele documento que ninguém sabe que se realmente existiu historicamente, mas que é a pedra de esmeralda, né, lá foram gravados a tábua de esmeralda de Hermes, né, o 3 vezes grande, o Tote egípcio, né, ali estão as verdades por trás, obviamente, de toda a substância e o mistério que existe entre o corpo e o espírito, entre a matéria e o mundo espiritual, né? Lá nessa tábua se lê, né? Isto é verdade, sem mentira, muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. E como todas as coisas vêm e vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é seu pai, a lua sua mãe, o vento carregou-a no ventre, a terra é sua nutriz. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria. Ele sobe da terra para o céu e de novo desce à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Obterás por esse meio toda a glória do número e toda escuridão se afastará de ti. É força de todas as forças, pois vence toda, sutiliza e penetra toda a densidade, né? Vence toda a sutilização, na verdade. Assim foi criado o mundo, e disso saíram inúmeras adaptações cujo meio está aqui. Por isso fui chamado de Hermes Trismegisto, possuindo as 3 partes da filosofia do mundo. O que disse da cooperação do Sol está realizado e aperfeiçoado. Esse pequeno trecho, né, da sabedoria egípcia, na verdade é um texto alquímico, porque ele estabelece, né, justamente o princípio da correspondência entre as coisas do universo, dizendo que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como está embaixo, e todas as coisas vieram do um, né? Ou daquele caos primordial, que nós vamos ver aí na sequência, e tudo, obviamente, é obtido através do quê? Da permutação, através das adaptações desse elemento primitivo, original, né? Então, aqui nós temos toda a sabedoria egípcia exposta de uma maneira muito clara. Os egípcios tinham conhecimento dos elementos químicos, faziam da sua arte a representação das realidades espirituais, e os seus objetos, as suas construções encantam até hoje por causa disso. Inclusive, eles combinaram entre si, ou foi imposto pelos regentes, que a arte egípcia trataria das realidades espirituais, né?
e as pessoas que geralmente retratadas nas pinturas, nos afrescos, eles têm realmente uma espiritualidade por trás. Esse papiro que foi encontrado, né, no 3º século da nossa era é um grande mistério, e os alquimistas reportam que ele deve ser uma reminiscência de culturas antigas, e só que ele está numa língua que não foi decifrada até hoje. Então, é um mistério que eu trouxe aqui como curiosidade para vocês. Então, outros povos que não os egípcios, como os gregos, né, como Demócrito, como o próprio Aristóteles, falavam desse caos original e de que a matéria original seriam os blocos primordiais, os chamados átomos, né? Ou seja, a substância não divisível. E eles acreditavam também nos quatro elementos, né? A água, o ar, o fogo, a terra, e o 5º elemento, a 5ª essência, a substância puramente espiritual. E muito do que a gente sabe hoje em dia sobre alquimia, na verdade, é o que acabou transparecendo, que acabou sendo transmitido pelas culturas árabes, que ao invadirem, se misturarem com as culturas europeias, a sua literatura alquímica acabou chegando até os povos mais modernos, e aí nós começamos a ver falar sobre a transformação dos elementos, né? E isso é a origem da própria química no Ocidente. E dentre esses grandes, né, adeptos da alquimia, obviamente que existiram alguns famosíssimos, como Agripa, como Alberto Magnus, Jacob Boehme, o Conde de Cagliostro, que segundo a própria Blavatsky foi exatamente a vida anterior dela, né? Isso aí ela mesma que declarou, né? John Dee, Robert Fludd, Paracelso e o famosíssimo, né? Comemoradíssimo aí até nos filmes aí, né? O Nicolas Flamel, né? Alguns deles até ganharam a pecha de pessoas imortais, né? Porque teriam atingido o conhecimento da tintura, ou a chamada pedra filosofal, a pedra que não deixa a pessoa morrer, que dá a vida eterna, né? O fato é que eles atingiram conhecimentos químicos que permitiram alguns deles serem pessoas extremamente ricas, pessoas assim enigmáticas que só transmitiam esses conhecimentos a alguns poucos iniciados, né? A gente não pode parar aqui para ficar explicando exatamente isso, né? Então, essa transformação de prata em ouro, de chumbo em ouro, muitas vezes foi demonstrada em público de uma maneira fraudulenta, né? Haviam muitos truques para essa demonstração, e realmente, se algum alquimista atingiu isso, foi apenas no seu próprio laboratório. Nenhuma daquelas pessoas que tentaram demonstrar isso em público conseguiu de uma maneira assim tácita, porque obviamente que o assunto tem mais de espiritualidade do que propriamente de química material, né? Então, grandes alquimistas como Paracelso, ou como Robert Boyle, o próprio Newton, né, escreveu sobre alquimia, apesar dele gostar muito de matemática, de física, mas Newton gostava muito de alquimia, né?
não se sabe a que nível que ele chegou na alquimia, mas Paracelso foi um grande médico, né? E, obviamente, existem escritos dele até hoje, e que são utilizados até hoje na composição de elementos mágicos, né? De pantáculos e objetos, joias, de amuletos de proteção, porque ele, nas suas formas, ele comunicou como fazer os elementos desses pantáculos, desses amuletos, em determinadas horas do dia, quando haviam certas conjunções planetárias, e isso ligava aquele metal que era fundido num determinado horário com essas características e servia para a proteção, para a saúde do indivíduo, né? Então, essa dicotomia entre essa alquimia puramente física e uma alquimia puramente espiritual acabou tendo realmente o seu desfecho, né? Quando todo esse caos, né, do simbolismo alquímico, aqui nós temos os símbolos das transformações e de alguns elementos alquímicos, que realmente só aqueles iniciados nesse simbolismo conseguiam decifrar, né? Isso não servia para muita coisa, mas, felizmente, nós chegamos na figura desse grande alquimista moderno, que foi Carl Gustav Jung, né, que viveu de 1875 até o ano de 1961, né, um médico, psiquiatra, grande discípulo, colega de Sigmund Freud, né, e que fundou a escola psicológica da psicoterapia. Ele tem, nas suas obras completas, um livro exclusivamente sobre os comentários dele sobre alquimia. E lá ele disse o seguinte: cedo percebi que a psicologia analítica coincidia de modo bastante singular com a alquimia. As experiências dos alquimistas eram, num certo sentido, as minhas próprias experiências. Porque o que o Jung, né, juntamente com o Freud, né, perceberam é que as pessoas têm dentro de si mesmas certas energias, certos conteúdos conscientes e inconscientes que muitas vezes elas não conseguem ultrapassar, não conseguem até conviver com esses conteúdos. E isso, na verdade, é a grande matéria-prima, né? Que na alquimia se diz que quando você vai transformar um elemento, você parte de uma matéria-prima. E exatamente quando nós lemos os textos alquímicos, né, cai exatamente aqui nessa frase do Jung, quando ele diz que a experiência do alquimista é praticamente idêntica às experiências do psicólogo, né? E nós vemos que nos textos cifrados da alquimia, há uma frase que diz o seguinte, que a matéria-prima da alquimia está em todos os lugares, todo mundo a possui, mas as pessoas não a percebem, as pessoas não veem, as pessoas não dão importância para ela, porque são conteúdos que são jogados para debaixo do tapete, são jogados para o inconsciente, e as pessoas não dão valor nisso. E, na verdade, esses conteúdos, essas energias, tudo que a pessoa tem na sua consciência, na verdade, retém uma grande energia. E quando o psicólogo traz, né, para fora, faz com que a pessoa projete no exterior os seus conteúdos inconscientes,
na verdade, ela está fazendo o mesmo trabalho que o alquimista tentava fazer lá no laboratório, de fazer uma transformação química. Então, na verdade, o princípio da química, ele é verídico tanto para a substância material, quanto para a substância psíquica, para a substância que nós chamamos aqui de espiritual, né? Então, esse caos primordial, né, da onde tudo vem, para onde tudo retorna, na verdade, ele existe dentro de nós. Isso é uma coisa que está na simbologia da alquimia, e nós, de certa forma, sabemos que isso é uma realidade, que dentro do nosso ser há uma zona mista, uma zona desconhecida, um espaço desconhecido, onde muitas forças estão ali pelejando, estão lutando umas contra as outras, umas mais harmonizadas, outras menos harmonizadas, umas mais assustadoras, outras mais belas, mas dali tudo provém, né? Então, um termo que é muito presente no ocultismo, né? Que a ordem vem do caos, né? Ou que desse caos todas as coisas provêm, é uma experiência extremamente alquímica, né? Então, há coisas na alquimia que são básicos, meus irmãos, são verdadeiros elementos que nós vamos ver aqui muito rapidamente, e por isso que eu propus essa palestra hoje como o simbolismo alquímico, né? Porque aqueles desenhos que os alquimistas fizeram, meus irmãos, minhas irmãs, são, na verdade, arquétipos, são ideias primordiais, e nós vamos ver aqui a primeira letra do alfabeto alquímico, né? Que nós vamos ver aqui, por exemplo, nessa imagem, né? E toda a imagem de alquimia, nós temos que, né, quem vai se meter a estudar essas coisas, vai ver que toda a imagem de alquimia, geralmente, ela tem um sol e uma lua, né? E isso demonstra duas forças, né, fundamentais por onde a energia do universo flui. Ela flui através de dois caminhos, um caminho solar e um caminho lunar. E os alquimistas, obviamente, cifravam isso, né? Não vamos entrar aí na discussão dos outros detalhes dessa imagem, né? Porque, obviamente, que ele está fazendo uso ali de um compasso, pintando aqui uma, né? Então, vejam bem, meus irmãos, o símbolo do Sol e da Lua, né? E as pessoas leigas, obviamente, não vão entender rigorosamente nada aí, mas são elementos que a gente aprende a entender dentro do simbolismo alquímico, né? E há também uma coisa que quase sempre aparece nas imagens da alquimia, que são as águas, né? Sempre há o sol, a lua e águas fluindo, pode ser um lago, pode ser o mar, né? Porque essas águas vão representar o inconsciente, as emoções, o fluxo da consciência do indivíduo. Mas, fundamentalmente, meus irmãos, o Sol e a Lua vão representar dois caminhos fundamentais por onde as coisas acontecem. O caminho solar é o caminho, e podemos ver isso como
um lado da nossa natureza como um lado racional, um lado descritivo, um lado cognitivo, o lado da linguagem, né? Esse é o caminho do Sol. Já o caminho da Lua é um caminho inconsciente, um caminho que a energia passa por dentro da matéria, por dentro dos acontecimentos. Ele é um caminho mais artístico, é um caminho mais sonoro, mais visual, é uma experiência mais vivida na prática do que na teoria, né? Então, não sei se eu me faço entender dizendo isso para vocês, mas o fato é que todos nós temos esses dois caminhos acontecendo dentro de nós, né? E por isso que, por exemplo, toda loja maçônica, né, se me permitem a indiscrição, você tem sempre lá exposto o princípio do Sol e da Lua, porque a maçonaria incorporou esse conhecimento. Por exemplo, os indianos, eles representam isso aqui de uma outra forma, eles falam de um arco, né, através do qual Krishna dispara e acerta o seu alvo. O caminho solar seria o próprio arco em si, né, que mantém a estrutura funcionando, enquanto que a corda que se flexiona é o caminho lunar, né? Então, o arco solar, a corda, o lunar, eles também descrevem dessa forma. Então, os lados inconsciente, né, e consciente, né, aqui numa visualização mais, digamos assim, mais maçônica, ou mais, né, com uma representação, inclusive, das duas colunas, né, Jaquim e Boaz, né, onde nós temos uma entronizada em cima com o Sol, a outra com a Lua, e nós vemos aqui os triângulos representando, né, abaixo do Sol, o triângulo para cima representando o fogo, a intuição, aqui abaixo da Lua um triângulo apontando para baixo, representando o elemento da água, do sentimento, né? E embaixo, na base da coluna do Sol, temos um triângulo voltado para cima com um traço, representando o elemento ar, o pensamento, e na base da coluna da Lua, o triângulo voltado para baixo com um traço representando o elemento terra, né? Isso tudo está no centro da figura. Em cima nós vemos estrelas, vemos os 5 planetas mais importantes dentro dessa visão alquímica que os antigos tinham, representando Mercúrio, Saturno, representando a própria Terra, representando Marte, né, representando o Sol e a Lua. Todas essas forças estão em jogo dentro desse grande universo manifestado, né? Temos até na parte embaixo aqui a palavra infernos, né? Escrita aqui embaixo, de cabeça para baixo, representando que esse mundo nosso manifestado, na verdade, ele é o verdadeiro inferno, né? Porque ele é a corporificação de princípios puramente espirituais que estão lá em cima. Mas a grande circulação das forças, né, no lado solar e no lado lunar, eles são realmente os caminhos mais importantes. E isso vai se repetir por todo o simbolismo. E no ser humano também isso existe, porque nós temos uma divisão
muito clara dentro do nosso ser, principalmente no nosso cérebro, né? Essa parte superior aí do quadro pode representar exatamente isso, porque um hemisfério do nosso cérebro é o hemisfério solar, é o hemisfério esquerdo, né? Que é ligado com a linguagem, ligado com a matemática, enquanto que o hemisfério direito é o que representa o lado lunar, que é o lado visual, o lado artístico, o lado poético, né? Então, dentro do ser humano, essa dicotomia também existe e toda a vida do indivíduo vai ser permeada por pelas transformações que esses dois caminhos vão provocar, né? E praticamente todas as ciências ocultas, né, como, por exemplo, a astrologia, como a numerologia, como a leitura do corpo humano, né, quando você vai fazer uma leitura das palmas da mão de uma pessoa, você vai ler o próprio corpo do indivíduo, a face, né, a fisionomia da pessoa, e tudo isso pertence ao caminho lunar, né, ao caminho da lua, ao caminho inconsciente. Tudo que o ser humano é dentro dele se reflete, né, no corpo, enquanto que o caminho solar é o caminho racional, o caminho descritivo, a cultura que a pessoa tem, as ideias que a pessoa tem, a autoimagem que a pessoa tem, geralmente descrita pela linguagem. Então, isso tudo acontece na pessoa e é palco de grandes mutações, né? Então, a alquimia, ela tenta fazer com que o indivíduo reconheça esses dois caminhos, o caminho solar e o caminho lunar, e que o indivíduo, então, deve caminhar para uma união, para a harmonização desses dois aspectos, né? Sem o qual a vida do indivíduo é sempre desequilibrada, né? Nós sabemos que tanto o nosso corpo, né, que é de elementos químicos, quanto o nosso lado consciência é sempre sujeito a uma série de desequilíbrios, uma série de manifestações em um certo momento para um lado, de certo momento para outro. Então, esse desequilíbrio, ele precisa cessar, ele precisa um dia se transformar. Por isso que essa figura aqui do Rebs, né, ele está como o indivíduo atingindo a união do masculino e do feminino, né, do esquadro e do compasso, né, entre o lado lunar ali está com o esquadro, que seria da matéria, enquanto que o lado solar está com ali a outra ferramenta, o compasso, que vai dar o lado espiritual, fazendo essa inversão de papéis que aparentemente, né, tudo isso ali colocando os pés sobre o dragão, né, que é a energia primordial, caótica, que está alimentando tudo e muitas vezes está alimentando o próprio desequilíbrio, né? A função da alquimia é o indivíduo se autoconhecer para pôr isso num equilíbrio, né? Então, a obra do alquimista é uma obra, né, a opus alquímica, né, a obra do alquimista, ela é cheia de dificuldades, né? Há uma série de quadros, esses quadros aqui, inclusive o original dele, são todos preto e branco, né? São livros muito antigos, de 1400, 1500, que foram recentemente pintados, né? E hoje a gente tem essas artes aí espalhadas pela internet, mas geralmente o indivíduo, né, o alquimista ou o buscador espiritual, ele é representado como
um ancião que ele busca, né, comer da árvore do conhecimento e da sabedoria. Só que essa busca, obviamente, vai encontrar vários percalços, né? Justamente a presença dos desequilíbrios, das injustiças que se vê no mundo, né? E quando o indivíduo vai ganhando conhecimento, quando ele passa a saber que existe esse caminho solar, esse caminho lunar, aparentemente, como vocês podem ver aí pela situação aí de quantas flechas que estão apontadas na direção do indivíduo, ele começa a se transformar numa pessoa diferente, né? Ele passa a se transformar realmente num conhecedor, né? Então ele passa a ser mais visado e ele tem que tomar uma série de cuidados, inclusive, porque ele já não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa que está se transformando num dominador das forças da natureza. Então, essa transformação vai se dar, né, pelo reconhecimento dos elementos existentes no nosso corpo. Os antigos reconheciam muito perfeitamente que certos órgãos, né, do nosso corpo estão ligados com energia consciente de determinados planetas e com os elementos químicos que vibram de acordo com certos planetas. Então, o indivíduo passava a viver uma vida, a consumir alimentos, a meditar, inclusive, sobre certas figuras, sobre certas características que visavam, então, o quê? O começo dessa harmonização. Então, aí, nessas figuras, né, essa busca, geralmente, a figura feminina, a figura da mulher, representa a psique, né, o lado imortal do alquimista, que ele persegue as suas pegadas, tentando iluminar o caminho. Então, há certos motivos, certas alegorias nessas figuras, mas a mulher certamente é representada como a consciência primordial, é a consciência que precisa, o homem de barro, né, o Adão, precisa se harmonizar com a sua mulher, com a Eva, com o seu lado psíquico. E tudo isso vai avançando num simbolismo cada vez mais complexo, né? E o homem antigo, né, o homem não transformado, geralmente ele é representado como o rei, né? O rei é um motivo na alquimia extremamente presente, porque ele representa aquele indivíduo que precisa se transformar. Apesar dele poder ter o domínio material, mas ele precisa alcançar algo maior. Então, por assim dizer, o rei precisa morrer, né? E a morte aí precisa ser compreendida como transformação, né? Então, aquilo que Lavoisier disse, que no universo nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, essa energia que está presa no ego humano, ela pode ser transformada e pode se conectar com o seu lado cósmico, né? E aí representado pela figura feminina. Então aí começa um processo de gestação, né? Mesmo o homem, né, materialmente falando, aquele que tem o corpo masculino pode gestar, né, o surgimento da sua alma através do uso dos elementos que estão disponíveis para ele.
E no caso, o aspecto ar aí representado por essa fumaça, né? São os pensamentos. Os pensamentos podem ser um caminho para essa autotransformação. E aí temos uma figura aí muito conhecida dos maçons, né? Que é o vitriol, né? Essa composição aí do vitriol, né? Aqui achei uma versão francesa, né? Que diz aqui os símbolos da câmara de reflexão, né? Geralmente, todo maçom, quando vai ser iniciado, ele é exposto a essa figura que, obviamente, o indivíduo que não conhece os elementos que estão aí não vai saber realmente para que serve, mas é interessante mandar esses símbolos para o inconsciente da pessoa, porque o vitriol ele representa na linguagem dos Rosa-Cruzes e alquimistas medievais, cada uma dessas letras da palavra vitriol é o acróstico de uma palavra. Então, vitriol aí quer dizer visita o interior da terra e retificando-te encontrarás a pedra oculta, né? Inveniam occult lapidem, né? Ou seja, o indivíduo que vai passar por uma iniciação, que vai mergulhar nos mistérios, ele vai visitar a sua natureza mais interior. É praticamente uma morte cerimonial, né? Então, esse crânio aí que todo mundo, muita gente tem medo, né? É o próprio ser humano primordial, são os seus ossos, né? Que é a base da natureza física, né? Esse galo aí, por incrível que pareça, representa o sol, né? A consciência do indivíduo, porque o galo canta quando o sol vai surgir. Então, a vigilância e perseverança, ou seja, vigiar, né? E perseverar nas qualidades, tudo isso e mais elementos químicos aí que são descritos, mais ali a foice da morte também, né? E a ampulheta representando o tempo que não para de correr. Tudo isso leva ao iniciado da maçonaria e leva também o iniciado da alquimia a buscar uma transformação profunda. Então, o vitriol é entrar no seio da terra e passar por um novo nascimento, né? Aquilo que Jesus, né, disse com todas as palavras para os seus irmãos hebreus, né? Vocês têm que nascer novamente, né? E eles perguntavam, mas Jesus, como é que eu vou nascer de novo, né? Eu vou ter que entrar de novo na barriga, no ventre da minha mãe? E Jesus disse assim, poxa, mas vocês não são rabinos? Como é que vocês não sabem do que eu estou falando? Esse novo nascimento, obviamente, que é a transformação do homem vivo, né? Aquele que já nasceu da matéria precisa agora nascer do espírito, através do caminho solar, do caminho do conhecimento e do caminho lunar, né? Dentro dele está sendo gestado uma nova consciência. E aí surge ali aquele corvo, né? O corvo é muito interessante porque ele representa, por assim dizer, sempre nos filmes a gente vê corvos que aparecem nos momentos mais lúgubres, mais, né, funestos, né? Só que essa morte aí é uma morte simbólica, né? É a morte do homem velho para o nascimento do homem novo, né? Inclusive parece que ele está ali com o ventre meio estufado ali, né? Por que isso?
porque nele está havendo uma transformação, ele está dentro do vaso alquímico, e esse vaso está sendo aquecido, está sendo... há duas energias atuando ali que vão levar ele até algo profundo, que é o autoconhecimento, um novo nascimento. Mas tudo começa em algum lugar, começa com a matéria-prima, né? E como eu já adiantei, né, os textos alquímicos, eles falam de que a matéria-prima da alquimia está em todos os lugares. E as pessoas não percebem, não dão atenção. Na verdade, todo lugar onde há um ser humano, onde há um ser consciente, existe matéria-prima que são representadas por essas águas, né, primordiais. E nós estamos mergulhados nessas águas. E precisamos escolher, então, a matéria que nós vamos transformar. Esse é um quadro de Salvador Dalí, né, sempre representando a sua esposa, né, que está ali no meio daquelas esferas ali. Ou seja, o homem físico precisa nascer de novo, precisa se autotransformar, precisa se conectar com a sua alma, com a sua natureza psíquica e também, obviamente, aquela dimensão das diversas existências que já ocorreram, uma experiência mais profunda que está dentro dele. E para realmente sumarizar isso, meus irmãos, existem as fases da obra alquímica. A obra da alquimia é sempre dividida em 3 fases, né? A fase da nigredo, a fase negra, a fase branca, que é a fase da albedo, e quando o indivíduo atinge realmente a transformação e atinge o fluxo vivo das forças cósmicas dentro de si, ele chega na fase vermelha, que é a rubedo. Então, nigredo, albedo e rubedo são 3 termos chaves na alquimia e, obviamente, que, por incrível que pareça, tudo tem que começar com a fase negra, com a fase escura, né? Daí que nós, obviamente, e muitas vezes nós falamos disso, que sempre que se fala de espiritualidade, se fala de transformação, né? E as pessoas falam assim, olha, tudo vai mudar para melhor, tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar esclarecido, né? Que é um termo, né? Que quer dizer que tudo vai clarear. E isso não é uma experiência, meus irmãos, que realmente acontece não só na alquimia, mas em todo o processo de autoconhecimento. Quando você vai se autoconhecer, quando você vai enfiar o dedo no copo para ver o que tem lá no fundo, que você vai chacoalhar ali a mistura, né? Você vai, né? Se você mexer o que está paradinho lá no fundo do copo, no fundo do vaso, o líquido ali vai ficar escuro. Você vai encontrar o lado negro, você vai encontrar conteúdos que você muitas vezes, ou quase sempre, não quer enfrentar, conteúdos esses que podem, inclusive, trazer desequilíbrio psíquico, podem trazer doenças físicas, e, na verdade, Jung e muitos outros grandes terapeutas têm indicado que encontrar a sombra, né, encontrar esse lado negro,
é que vai realmente fazer a pessoa tirar aquela energia que estava presa lá dentro e trazer ela para fora, né? Então, essa figura aqui muito bonita da alquimia, que é chamada a montanha dos filósofos, né? Que o filósofo é esse cara cego aqui embaixo, né? Vendado, né? Que ele diz assim, olha, segue aí a montanha dos filósofos, né? A única prova que ele tem, que ele pode seguir, são esses coelhos aqui que estão descobrindo um buraco debaixo da montanha, e lá dentro existe um templo oculto, né, que tem vários degraus, né, que cada um desses degraus tem o nome de uma das operações alquímicas que são possíveis de se realizar. Que, aliás, é muito complicado porque o indivíduo pode começar a alquimia por qualquer uma dessas operações, mas aqui elas estão colocadas, né, de baixo para cima, como calcinação, solução, sublimação, putrefação, destilação, coagulação e, finalmente, a tintura, né? Porque lá dentro do tempo, se a pessoa conseguisse galgar todos esses estágios, né, na ordem que ela conseguisse, ela ia atingir realmente ela sair da nigredo e atingir a albedo e, quem sabe, até a rubedo, quando ele atinge o fluxo perene, né? Então, o grande inimigo dessa obra, meus irmãos, é o eu, é o ego que nós temos, que consome toda a energia. Então, o eu, que somos nós, geralmente na alquimia, é representado pelo rei. O rei está entronizado, é como a nossa personalidade, que acha que é o centro do universo, mas, na verdade, é esse centro do universo que não está percebendo o próprio universo em si. Então, se esse rei aqui não se transformar, se ele, e aí, obviamente, é o rei consultando as suas instâncias divinas, nada vai acontecer. Então, esse rei aqui vai acabar morrendo, né? E ele vai fazer de tudo para não morrer. E todo mundo que já começou a meditar, já começou a se transformar, sabe o quanto que o nosso eu, né, o quanto que os próprios elementais que vivem em nós, eles resistem a essa transformação, né? E só se o indivíduo realmente subir, né, ou entrar naquela montanha e conseguir harmonizar o caminho solar e o caminho lunar, é que ela vai atingir realmente a sair da consciência presa na matéria e conseguir perceber o grande universo, né, que está à nossa volta. Isso, essa resistência também, muitas vezes, na alquimia, é representada pelo leão, né? A nossa natureza animal, que tenta, inclusive, prejudicar esse caminho, até tentar comer o sol, né? Ou tentar bloquear o caminho solar, o caminho do conhecimento, né? A gente sofre isso quase que diariamente quando você tenta fazer alguma coisa espiritual, surge uma série de problemas quando você quer sentar para ler um livro, os elementais que estão dentro de você começam, olha, você podia estar comendo, você podia estar indo no cinema, você podia estar vendo uma novela, você podia estar fazendo isso e aquilo. Você sofre muito com todo esse processo.
E essa transformação só vai acontecer quando o indivíduo, então, começar o trabalho no seu laboratório, né? Quando a pessoa começar a ler, a meditar, a se concentrar no seu progresso, quando ela identificar que dentro dela existem energias muito primitivas, né? Representada aí por esse dragão aí mordendo a própria cauda, né? Dentro do ser humano, se essas energias telúricas prevalecerem, ela vai levar a um aprisionamento, vai levar, inclusive, à própria morte. A morte no sentido do aprisionamento na natureza material. Então, esse dragão ele precisa ser transformado, né? O fogo, o ar são maneiras de transformá-lo. E, finalmente, vai acontecer uma morte. É a morte do homem antigo, né? O homem antigo vai morrer e vai surgir o homem primordial, representado aí por esse esqueleto, né, que pode assustar muitos, mas, e na imagem anterior nós temos lá o trigo que nasce, né, em todo campo onde há, né, a morte, também plantas surgem, porque há uma renovação, e há aqui uns arqueiros aqui disparando, né, e acertando o alvo, né? Acertar o alvo nesse caso, meus irmãos, é atingir essa transformação. Então, o verdadeiro alquimista é aquele que então descobriu que ele é um ser aprisionado dentro dele mesmo e que ele tem que passar por uma via sacra, por um processo de autotransformação que realmente é bastante longo. Eu vou parar aqui nesse ponto, meus irmãos, porque eu sei que os irmãos podem querer fazer algumas perguntas, podem realmente querer dizer alguma coisa. Eu só agradeço a paciência de vocês, de ter trazido assim pequenas, né, pequenas demonstrações do quão grande pode ser esse conhecimento da alquimia, e tudo isso, meus irmãos, de uma forma ou de outra, nós vamos ver nos estudos teosóficos. Então, eu paro por aqui, meus irmãos, e abro para as perguntas, para as considerações dos irmãos. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Namastê.